Bom, pessoal, em relação ao trabalho, a sociedade durante a Revolução Industrial, a gente pode perceber que a sociedade naquela época, no século XVIII, ela era formada por dois grupos. Pelos burgueses, que eram os donos das fábricas, e pelo proletariado, que era formado pelos artesãos, não é? Pelos operários que trabalhavam nas fábricas. A gente vai observar que o trabalho durante a Revolução Industrial era muito sério. Naquela época as pessoas ganhavam pouco, trabalhavam muito, até 16 horas por dia, não recebiam pagamento por hora extra, não tinham salário fixo, trabalhavam as crianças, as mulheres também. Principalmente o local de trabalho não era um local bom, o local era quente, úmido, sujo, escuro. Eles também eram obrigados a obedecerem os senhores, os donos das fábricas. Então a gente vê que naquela época não era uma situação muito boa. Por isso que naquela época surgiram várias revoltas, vários movimentos que lutavam contra os donos das fábricas. Os mais importantes eram o chamado cartismo, que os operários queriam o voto, que todos pudessem votar, o voto universal. Eles queriam também melhores condições de trabalho, queriam uma jornada de trabalho reduzida, mas eles queriam resolver por meio da conversa. Porém, havia um grupo de operários chamado de os quebradores de máquinas, que a gente vai chamar de ludismo. Esse movimento era um pouco diferente. Por quê? Eles acreditavam, o movimento ludista, que o problema da sociedade na época eram as máquinas que tinham tomado seu emprego. Então eles vão invadirem as fábricas e decidem quebrar essas máquinas. Por isso que ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Tem uma cena de um filme que vocês já devem ter assistido ou devem ter visto, ouvido falar nele, chamado de Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Esse filme de Charlie Chaplin, ele mostra uma parte que ele vai meio que enlouquecer e ele sai quebrando a máquina. Está se referindo a esse movimento que aconteceu lá na Revolução Industrial como uma forma de lutar contra a opressão dos grandes industriais.